Tautologia, contingência e contradição. Então aqui, ó, nós até fizemos já, né? Aqui, essa questãozinha, beleza? Primeiro exemplo aí, ó, é uma tautologia, porque nós vimos o quê? Que é sempre verdadeiro, independente, né, dos valores das proposições simples que a compõem. Então, chamamos de uma tautologia, beleza? Faz outra letrinha aqui, letra B. Fala assim para você, ó. Se P e Q, então Q. Beleza? Vamos também construir a tabela verdade dessa proposição composta. Como já vi, esse primeiro passo é verificar o quê? Quantas linhas podemos formar na tabela. Que é dado por 2 elevado a n, 2 elevado ao quadrado, porque só nós temos duas proposições, P e Q, 2 ao quadrado, 4. Então, 4 linhas. Então, primeiro passo, P, Q, são as proposições simples. Sabemos que o operador mais forte ali é o se, então. Então, vamos construir primeiramente o antecedente, né? Simples. Quatro linhas. P e Q. E por último agora, né, ó, se P e Q, então Q. Perfeito. Então, a ideia é fazer o quê? Primeiramente, vamos valorar as proposições simples, que nós temos, né, as nossas possibilidades. Agora, a tabela aí, né, não é só vai ser verdadeiro se for tudo verdadeiro. Então, V e V, V e F, F, F e F. Agora, se Q e P, então Q. Você percebe que é uma condicional. Então, Josimar, se é uma condicional, exige ordem. Não é isso? Se é uma condicional, exige ordem. Beleza? Então, nós temos ali uma condicional. Então, ó, só para frisar, uma condicional. Então, eu tenho que ler obrigatoriamente do antecedente para o consequente. Quem é o antecedente? P e Q. Quem é o consequente? É o nosso Q. Então, a leitura é, ó, assim. Correto? Eu tenho que ler da terceira coluna para a segunda coluna. Mas se eu ler o contrário, aí você vai errar. Porque o então não comuta, ele exige ordem na leitura, ele exige ordem na linguagem. Beleza? Então, ó. E é um então. Se vem, então V, V, né, ó. Essa ordem. Se F, então F, V. Se F, então V, V. E se F, então F, V de novo. O que você percebe novamente aí? Eu percebo que nós temos também uma tautologia. Beleza? Temos aqui uma tautologia. Proposição composta que é sempre verdadeira, independente dos valores das proposições simples que a compõem. Aí você me pergunta bem assim, né, Josimar, mas nas questões de concurso, né? Nas questões de concurso, eu vou ter que sempre estar montando tabela? Não. Nesse momento aqui nós estamos treinando as tabelas. É proposital mesmo, é para você treinar junto comigo. Porque tem algumas questõezinhas que é de formar a tabela mesmo. Em 2015 agora, tem uma questãozinha em Goiânia, né, que tinha que construir a tabela. Beleza? Tribunais pela vida aí, os TRTs da vida, né? Beleza? Então, ano passado mesmo, por exemplo, ano passado eu gravei um curso para os tribunais, TRTs e TST, tanto matemática quanto raciocínio, assim, peguei as provas dos tribunais do Brasil todo ali e percebi o que, Josimar? Às vezes tem que montar a tabelinha, eles dão a tabela montada, você tem que preencher, mas tem outro caminho mais rápido? Claro que tem, e eu vou te ensinar. Mas esse momento aqui é para quê, Josimar? Treinar a tabela, belezinha? Depois, que as questões estão todas aqui.
Quando chegar, Josmar, é uma tautologia. Poxa, mas aqui eu tenho 3 proposições. Vou ter que montar a tabela com 8 linhas. Não, calma. Vai ser uma linha só. Beleza? Vamos comigo aqui de novo. Outra letrinha C. Se for assim agora, ó. P não. P que não. Vou colocar outro operador. Por exemplo, P ou Q. Vou colocar um ou P ou Q. E P se somente se Q. Beleza? Se somente se. Então aí nós temos de novo, né? Uma proposição composta que é formada por quantas proposições simples? 2 proposições simples, P e Q. Então nós temos aí o que na verdade? Quantas linhas? Vamos ver aqui, ó. 2 elevado a n. 2 proposições P e Q, então 2 ao quadrado, que é igual a 4. 4 linhas, beleza. Aí vamos lá. P e Q. Quatro linhas. Mas quem está sendo o operador mais importante ali nesse caso? Olha, nesse caso está sendo o E. Opa, aqui não. Está sendo o E. Por quê? Porque na verdade tem uns parênteses aí, ó. Eu tenho uma proposição, ó, o primeiro conjuntivo que se fala e o segundo conjuntivo. Beleza? Então, o E nesse caso sendo mais importante, por causa dos parênteses. Então, no caso, ó, como é que eu vou fazer? Vou construir o primeiro, ou P, ou Q. Vou construir o segundo, P, se somente se Q. E por último, vou construir tudo. Ou P, ou Q, e P, se somente se Q. Beleza. Aí vamos lá. Valorar as proposições simples primeiro. VV, VF, FV, FF. Tabela ou. No ou, Josimar, só vai ser verdade quando eles forem diferentes. Ou um, ou outro. Beleza? Então, vamos lá. Ou V dá falso. Verdade com falso dá verdade. Falso com verdade dá verdade. Falso com falso dá falso. Na tabela se somente se, né? Nossa quarta coluna aqui, ó. No se somente se forem iguais os valores, será verdadeiro. Se forem falsos, né? Se forem diferentes, quer dizer, serão falsos. Então lá, V com V, V. F com V, diferentes. V com F, né? F com V, diferentes. E F com F são iguais, verdadeiro. Já tem o primeiro e o segundo conjuntivo. Porque aqui, ó, eu tenho um E. Né? Eu tenho um E. Do primeiro para o segundo na tabela E. E no E só vai ser verdade se tudo for verdadeiro. Então lá, falso e verdade. Falso. Verdade e falso. Falso. Verdade e falso. Falso. Falso e verdade. Falso. Opa. O que eu percebi ali, Josmar? Eu percebi que deu tudo falso. Se deu tudo falso, aí tem um novo conceito pra gente, né? Quer chamar de quê? Uma proposição composta que tem todas as suas interpretações falsas, ela é chamada de contradição. Beleza? Contradição. Ou às vezes também contraválida, tá bom? Contraválida. Beleza? O mais comum é contradição. Contraválida é porque mais dentro da filosofia.
Então, contradição ou controválida? Contraválida. Beleza? Então, nós temos tudo verdadeiro, tautologia. Tudo falso, contradição ou controválida. Contraválida. Então, letra D. Passar para frente. Um outro exemplo. Se P, então Q ou P e Q. Mesma coisa, Osmar. Quantas proposições nós temos aí? Nós é 2 elevado a n número de linhas, 2 da base, lógica bivalente, n, número de proposições. Nós temos duas proposições, 2a quadrado, que vai dar 4. Aí olha só. Primeiro passo, as proposições simples. Deixa eu coloquei muito grande. Quatro linhas. Se P, então Q. P e Q. E por último, se P, então Q ou P e Q. Ótimo. Valorar as proposições simples primeiro. VV, VF, FV, FF. Tabela assim então, né? Que só vai ser falso se for VF, Vera Fischer, para você guardar melhor, né? Quando for Vera Fischer, então vamos lá. Se vem então VV, se vem então FF, V e V. Tabela E. Na tabela E, só vai ser verdade se tudo for verdadeiro. Então lá, V com V dá V, vai dar F, F e F. Daqui para cá agora, ó, da terceira coluna para a quarta coluna, em qual operador? No OU, né? No OU. E no OU só vai ser verdade. Para ser verdade, basta uma verdade. Então, verdade com verdade, verdade. Falso com falso, já deu falso. Verdade, verdade. Bem, o que você percebe aqui? Percebe o seguinte, que antes eu tinha tudo verdadeiro, eu tinha tudo falso, mas agora eu tenho o que, Josmar? Verdadeiro e falso, eu tenho as duas interpretações. Aí, nós também temos um novo conceito para isso. Não é isso? Uma proposição que possui interpretações verdadeiras e falsas é chamada de quê? Contingência. Beleza? Só voltar aqui rapidinho. Quem quiser o conceito de contradição, coloca aí o conceito de contradição. Que eu dei tautologia, não foi? Contradição é o seguinte, ó. Proposição composta, quem quiser copiar, né? O conceito de contradição. Só para... Do primeiro, tautologia, já escreveram, né? Que eu já ditei. De contradição ou controvada. Coloca aí, ó. Proposição composta, né? Que será sempre falsa. Independente dos valores, dependente dos valores das proposições simples que a compõem. Então, se eu tenho tudo verdade, tautologia, tudo falso, contradição. E agora, se eu tenho os dois valores, contingência. Ou
também conhecida como proposições indeterminadas, tá? Indeterminadas. Então, contingência são aquelas proposições que, na verdade, são indeterminadas, pronto. Ora pode ser verdadeiro, ora pode ser o quê? Falso. Então, é chamado de contingência. Beleza? Então, nós temos aí uma contingência, porque nós temos aí interpretações tanto verdadeira quanto falsa. Belezinha? Então é o seguinte, você já entendeu o que vem a ser uma tautologia, uma contingência e uma contradição. Agora vamos fazer algumas questões, né, de concurso mesmo, para a gente treinar isso aí e construir algumas tabelas, tá bom? Trabalhar um pouquinho sobre isso e depois que você tiver craque, aí eu vou mostrar um caminho mais rápido de como você, né, tem as questões aqui, para estar evitando também tudo, se tudo que você for fazer, for montar a tabela verdade, não dá tempo de terminar a prova, beleza? Aí eu vou mostrar uns caminhos mais rápidos. Vamos aqui para a questão 1, né? Fazer algumas questõezinhas agora. Caso as colunas em branco na tabela abaixo sejam corretamente preenchidas, a última coluna dessa tabela corresponderá à expressão P e não Q, ou se quer, então P. Então, P e não Q, ou se quer, então P. Opa, deixa eu colocar menorzinho. Não deu. Então aqui vai ser PI não Q, ou se quer, então P. Bem, já até montou pra gente já, não é verdade? Ó. Proposição P, proposição Q, já trouxe as valorações. Eu preciso de quem? Do não Q. Segunda coluna me traz o Q, então não Q vai ser o quê? A negação aqui, ó. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Agora eu preciso de quem? Para a próxima coluna. Do P e não Q. Do P para o não Q. Em qual conectivo? No E. Então, olha lá. Ó. Verdade e falso é falso. Verdade e verdade é verdade. Falso e falso é falso. Falso e verdade também é falso. Beleza. Já tenho o meu P e não Q. Próxima coluna. Se Q, então P. Olha só, o se então já faz de propósito. Josmar, o se então ele exige o quê? Ele exige ordem. Por isso que a banca às vezes já traz montadinha para você a tabela só para te induzir ao erro. Então eu tenho que sair do Q para o P no se então. Eu saio da segunda coluna para a primeira coluna. Se você ler da primeira para a segunda, você está errando. Porque você está comutando o se então. E o se então não pode o quê? Não pode comutar. Então você tem que ler do Q para o P. Então, ó. Se V, então V. V. Se F, então V. V. Se V, então F. F. E se F, então F. V. Opa. Isso mesmo, certinho. Se V, então V, V. Se F, perfeito, tá certinho. Agora, por último, vou fazer o quê? Eu vou sair dessa coluna para essa outra coluna. Em qual operador? No OU. E no OU, para ser verdade, basta uma verdade. Falso ou verdade? Verdade. Então, falso ou verdade? Verdade. Verdade ou verdade? Verdade. Falso ou falso? Aí não, aí é falso. Falso ou verdade? Aí é verdade. Então, realmente, o item vai estar correto. Ele preencheu corretamente a última coluna. Item certo. Belezinha? Ótimo, ótimo, ótimo.
Item 2. Aí é só um conceito, ó. É importante saber os conceitos, né? Uma tautologia é uma proposição lógica composta que será verdadeira sempre que os valores... Opa, peraí. Sempre que os valores lógicos das proposições simples que a compõem forem verdadeiros. Ó, Josmar, coisíssima nenhuma. Independente dos valores das proposições simples, resulta que a proposição composta continua verdadeira. Então não é sempre, não, é independente. Independente dos valores das proposições simples. Então, Josmar, é independente dos valores lógicos das proposições simples, resulta que a proposição composta é uma verdade sempre. Aí eu falo que é uma tautologia. Então, Josmar, esse sempre aí, ó, comprometeu o conceito, né? Esse sempre aqui, ó, é independente dos valores das proposições simples. Então eu venho aqui e coloco errado. Belezinha. Item 3. Oh, belezinha, ó. Já uma tabelinha com 8 linhas, né? E com 8 linhas até já mostrei para vocês antes. Ó. Se eu tenho 8 linhas, Josmar, porque eu tenho 3 proposições simples. Ó, PQR. 2 elevado a N. 2 elevado a terceira. 8 linhas. Beleza? Eu tenho 8 linhas. Se eu tenho 8 linhas, né? Se eu tenho 8 linhas, eu penso o seguinte. P, Q e R. Josmar, como é que você vai valorar essas 8 linhas? Só aqui no cantinho para você perceber, ó. Você guardar. B, Q, R. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faz assim, ó. Pra você guardar. A primeira coluna, que é o P, né? Nós temos quantas linhas no total? Nós temos 8. Então, se eu tenho 8, quanto é metade de 8? Aí você fala 4. Aí então, 4 Vs e 4 Fs. Está de 4 em 4. Para a próxima coluna, quanto é metade de 4? Você fala 2. Então, 2 Vs, 2 Fs, 2 Vs, 2 Fs. Estava de 2 em 2. Agora, terceira coluna. Estava de 2 em 2, vai ser o quê? No começo, 8 linhas. Então, fiz de 4 em 4. Depois, metade. De 2 em 2. E agora, de 1 em 1. Isso é para quê? Para preencher as proposições simples. Para valorar, né, as minhas proposições simples. PQR, 3 proposições, 8 linhas. Então, nós temos aí, na verdade, os valores. Então, para P, Q e R, 8 linhas, 4 Vs, 4 Fs. Está de 4 em 4? 2 Vs, 2 Fs, 2 Vs, 2 Fs. Está de 2 em 2? Vem de 1 em 1. Valorei. Beleza? Mas quem é a proposição que ele quer? Ah, tá lá em cima. Ó. Proposição que ele quer nessa coluna. Se P e R, então Q. Se P e R, então Q. Beleza? Preciso de quem? Do P e R. Então eu vou ler do P e R no conectivo E. Do P e R, ó, da primeira coluna para a terceira, no conectivo E. E no E só é verdadeiro se tudo for verdade. Então, V e V, V, V e F. F, V, F, F, V, F, 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 V, F, 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 F. Beleza. Agora, onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, ó. Se P e R, então Q, eu percebi que é um se, então, conectivo principal.
Se é um condicional, ele exige ordem. E se ele exige ordem, eu tenho que ler na ordem do antecedente para o consequente. Então, o antecedente é P e R para o Q. Então, eu vou ler de P e R para o Q. Nesta ordem, do antecedente para o consequente. Mesmo que nas colunas não esteja na ordem, mas quando eu for montar a tabela tem que ser na ordem correta. Então, vamos lá. Ó. Se V, então V, dá V. Se F, então V, dá V. Se V, então F, Vera Fischer, dá F, beleza. Se F, então F, dá V, beleza. Se F, então V, não é Vera Fischer, então aqui já sujou. Se F, então V, V, certo. Se F, então F, V, não F. Se F, então F, V. Então, eu percebi o seguinte. O item vai estar errado, porque existem duas linhas, né, que não bateram aí. Então, item errado. Beleza? Então, o que você percebeu? Você percebeu o seguinte, que é importante, né? É importante você saber o que comuta e o que não comuta. Belezinha? Saber construir a tabela certinho, saber quais são os operadores mais importantes, de quem para quem que eu tenho que ir. Tá? Fazer mais um item aqui. 4. A última coluna da tabela verdade abaixo corresponde à proposição não P ou se Q, então R. Beleza, vamos fazer um pouquinho mais rápido agora. Não P, se o P é a primeira coluna, V, 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 F, 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 não P é a negação dele. Então F, F, né? Primeira coluna F, estou negando a primeira coluna. Se Q, então R, já está na ordem aqui, ainda bem, ó. Se então só é falso se for Vera Fischer. Se V, então V, V, Vera Fischer falso. Se F, né? V de novo, se F então F, V. Se V então V é V, Vera Fischer falso. V, V. E por último agora eu quero não P ou se Q, então R. Na tabela ou, saindo não P para se Q, então R, na tabela ou. E no ou para ser verdade, basta uma verdade. V ou F, V, certo, 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 basta uma verdade, basta uma verdade, basta uma verdade, basta uma verdade, basta uma verdade. O item está correto. Belezinha? Josmar, aqui também é só mais de treinar. Essas provas que nós fizemos aqui, essas questões, são questões mais antigas, mas são boas para a gente estar treinando a tabela. E como é que seria no dia de hoje? Ah, e vem as questões mais atuais também, beleza? Como nós fizemos na linguagem. Fizemos as questões anteriores, depois simbolizamos algumas provas atuais. Aqui vai ser a mesma coisa. E sempre assim, treinar as provas anteriores para poder fixar os conceitos, fixar as ideias e depois fazer as provas mais atuais para poder ver o que está acontecendo e ganhar tempo. Beleza? Fechar esse bloquinho aqui, daqui a pouco a gente continua. Família. Bem, gente, vamos continuar aqui então, né? Estamos falando sobre a construção de tabelas verdades e, ao mesmo tempo, aproveitando para ensinar aqui alguns conceitos, tautologia, contingência e contradição. Então aqui, ó, nós até fizemos já, né? Aqui, essa questãozinha, beleza? Primeiro exemplo aí, ó, é uma tautologia, porque nós vimos o quê? Que é sempre verdadeiro, independente, né, dos valores das proposições simples que a compõem. Então, chamamos de uma tautologia, beleza? Faz outra letrinha aqui, letra B. Fala assim para você, ó. Se P e Q, então Q.
beleza? Vamos também construir a tabela verdade dessa proposição composta. Como já vi, esse primeiro passo é verificar o quê? Quantas linhas podemos formar na tabela, que é dado por 2 elevado a n, 2 elevado ao quadrado, porque só nós temos duas proposições, P e Q, 2 ao quadrado, 4. Então, 4 linhas. Então, primeiro passo, P, Q, são as proposições simples. Sabemos que o operador mais forte ali é o se, então. Então, vamos construir primeiramente o antecedente, né? Simples. Quatro linhas. P e Q. E por último agora, né, ó, se P e Q, então Q. Perfeito. Então, a ideia é fazer o quê? Primeiramente, vamos valorar as proposições simples que nós temos, né? As nossas possibilidades. Agora, a tabela aí, né? Não é só vai ser verdadeiro se for tudo verdadeiro. Então, V e V, V e F, F, F e F. Agora, se Q e P, então Q. Você percebe que é uma condicional. Então, Josimar, se é uma condicional, exige ordem. Não é isso? Se é uma condicional, exige ordem. Beleza? Então, nós temos ali uma condicional. Então, ó, só para frisar, uma condicional. Então, eu tenho que ler obrigatoriamente do antecedente para o consequente. Quem é o antecedente? P e Q. Quem é o consequente? É o nosso Q. Então, a leitura é, ó, assim. Correto? Eu tenho que ler da terceira coluna para a segunda coluna. Mas se eu ler o contrário, aí você vai errar. Porque o se então não comuta, ele exige ordem na leitura, ele exige ordem na linguagem. Beleza? Então, ó. E é um se então. Se vem, então V, V, né, ó. Essa ordem. Se F, então F, V. Se F, então V, V. E se F, então F, V de novo. O que você percebe novamente aí? Eu percebo que nós temos também uma tautologia. Beleza? Temos aqui uma tautologia. Proposição composta que é sempre verdadeira, independente dos valores das proposições simples que a compõem. Aí você me pergunta bem assim, né, Josimar, mas nas questões de concurso, né? Nas questões de concurso, eu vou ter que sempre estar montando tabela? Não. Nesse momento aqui nós estamos treinando as tabelas. É proposital mesmo, é para você treinar junto comigo. Porque tem algumas questõezinhas que é de formar a tabela mesmo. Em 2015 agora, tem uma questãozinha em Goiânia, né, que tinha que construir a tabela. Beleza? Tribunais pela vida aí, os TRTs da vida, né? Beleza? Então, ano passado mesmo, por exemplo, ano passado eu gravei um curso para os tribunais, TRTs e TST, tanto matemática quanto raciocínio, assim. Peguei as provas dos tribunais do Brasil todo ali e percebi o que, Josimar? Às vezes tem que montar a tabelinha, eles dão a tabela montada, você tem que preencher. Mas tem outro caminho mais rápido? Claro que tem. E eu vou te ensinar. Mas esse momento aqui é para quê, Josimar? Treinar a tabela. Belezinha? Depois, que as questões estão todas aqui. Quando chegar, Josimar, é uma tautologia. Poxa, mas aqui eu tenho 3 proposições. Vou ter que montar a tabela com 8 linhas? Não, calma. Vai ser uma linha só. Beleza? Vamos comigo aqui de novo. Outra letrinha C. Se for assim agora, ó. P não. P que não. Vou colocar outro operador. Por exemplo, P ou P ou Q. Vou colocar um ou P ou Q. E P,
se somente se que. Beleza? Se somente se. Então aí nós temos de novo, né? Uma proposição composta que é formada por quantas proposições simples? Duas proposições simples. P e Q. Então nós temos aí o que na verdade? Quantas linhas? Vamos ver aqui, ó. 2 elevado a n. Duas proposições P e Q, então 2 ao quadrado, que é igual a 4. 4 linhas, beleza. Aí vamos lá. P e Q. Quatro linhas. Mas quem está sendo o operador mais importante ali, né? Nesse caso? Olha, nesse caso, está sendo o E. Opa, aqui não. Está sendo o E. Por quê? Porque na verdade tem uns parênteses aí, ó. Eu tenho uma proposição, ó, o primeiro conjuntivo que se fala e o segundo conjuntivo. Beleza? Então, o E nesse caso sendo mais importante, por causa dos parênteses. Então, no caso, ó, como é que eu vou fazer? Vou construir o primeiro, ou P, ou Q. Vou construir o segundo, P, se somente se Q. E por último, vou construir tudo. Ou P, ou Q, e P, se somente se Q. Beleza. Aí vamos lá. Valorar as proposições simples primeiro. VV, VF, FV, FF. Tabela ou. No ou, Josimar, só vai ser verdade quando eles forem diferentes. Ou um, ou outro. Beleza? Então, vamos lá. Ou V dá falso. Verdade com falso dá verdade. Falso com verdade dá verdade. Falso com falso dá falso. Na tabela se somente se, né? Nossa quarta coluna aqui, ó. No se somente se forem iguais os valores, será verdadeiro. Se forem falsos, né? Se forem diferentes, quer dizer, serão falsos. Então lá, V com V, V. F com V, diferentes. V com F, né? F com V, diferentes. E F com F são iguais, verdadeiro. Já tenho o primeiro e o segundo conjuntivo. Porque aqui, ó, eu tenho um E. Né? Eu tenho um E. Do primeiro para o segundo na tabela E. E no E só vai ser verdade se tudo for verdadeiro. Então lá, falso e verdade. Falso. Verdade e falso. Falso. Verdade e falso. Falso. Falso e verdade. Falso. Opa. O que eu percebi ali, Josmar? Eu percebi que deu tudo falso. Se deu tudo falso, aí tem um novo conceito pra gente, né? Vai chamar de quê? Uma proposição composta que tem todas as suas interpretações falsas, ela é chamada de contradição. Beleza? Contradição. Ou às vezes também contraválida, tá bom? Contraválida. Beleza? O mais comum é contradição. Contraválida é porque é mais dentro da filosofia. Então, contradição ou controválida? Contraválida. Beleza? Então, nós temos tudo verdadeiro, tautologia. Tudo falso, contradição ou controválida. Contraválida. Então, letra D. Passar para frente. Um outro exemplo.
Se P, então Q ou P e Q. Mesma coisa, Osmar. Quantas proposições nós temos aí? Nós é 2 elevado a n número de linhas, 2 da base, lógica bivalente, n, número de proposições. Nós temos 2 proposições, 2a quadrado, que vai dar 4. Aí olha só. Primeiro passo, as proposições simples. Deixa eu coloquei muito grande. Quatro linhas. Se P, então Q, P e Q. E por último, se P, então Q ou P e Q. Ótimo. Valorar as proposições simples primeiro. VV, VF, FV, FF. Tabela assim então, né? Que só vai ser falso se for VF, Vera Fischer, para você guardar melhor, né? Quando for Vera Fischer, então vamos lá. Se vem então VV, se vem então FF, V e V. Tabela E. Na tabela E, só vai ser verdade se tudo for verdadeiro. Então lá, V com V dá V, vai dar F, F e F. Daqui para cá agora, ó, da terceira coluna para a quarta coluna, em qual operador? No OU, né? No OU. E no OU só vai ser verdade. Não, para ser verdade, basta uma verdade. Então, verdade com verdade, verdade. Falso com falso, já deu falso. Verdade, verdade. Bem, o que você percebe aqui? Percebe o seguinte, que antes eu tinha tudo verdadeiro, eu tinha tudo falso, mas agora eu tenho o que, Josmar? Verdadeiro e falso, eu tenho as duas interpretações. Aí, nós também temos um novo conceito para isso. Não é isso? Uma proposição que possui interpretações verdadeiras e falsas é chamada de quê? Contingência. Beleza? Só voltar aqui rapidinho. Quem quiser o conceito de contradição, coloca aí o conceito de contradição. Que eu dei tautologia, não foi? Contradição é o seguinte, ó. Proposição composta, quem quiser copiar, né? O conceito de contradição. Só para... Do primeiro, tautologia já escreveram, né? Que eu já ditei. De contradição comprovada. Coloca aí, ó. Proposição composta, né? Que será sempre falsa. Independente dos valores, dependente dos valores das proposições simples que a compõem. Então, se eu tenho tudo verdade, tautologia, tudo falso, contradição. E agora, se eu tenho os dois valores, contingência. Ou também conhecida como proposições indeterminadas, tá? Indeterminadas. Então, contingência são aquelas proposições que, na verdade, são indeterminadas, pronto. Ora pode ser verdadeiro, ora pode ser o quê? Falso. Então é chamada de contingência. Beleza? Então, nós temos aí uma contingência, porque nós temos aí interpretações tanto verdadeira quanto falsa. Belezinha? Então é o seguinte, você já entendeu o que vem a ser uma
Tautologia, uma contingência e uma contradição. Agora vamos fazer algumas questões, né, de concurso mesmo, para a gente treinar isso aí e construir algumas tabelas, tá bom? Trabalhar um pouquinho sobre isso e depois que você tiver craque, aí eu vou mostrar um caminho mais rápido de como você, né, tem as questões aqui, para estar evitando também tudo, se tudo que você for fazer, for montar a tabela verdade, não dá tempo de terminar a prova, beleza? Aí eu vou mostrar uns caminhos mais rápidos. Vamos aqui para a questão 1, né, fazer algumas questõezinhas agora. Caso as colunas em branco na tabela abaixo sejam corretamente preenchidas, a última coluna dessa tabela corresponderá à expressão P e não Q, ou se quer, então P. Então, P e não Q, ou se quer, então P. Opa, deixa eu colocar menorzinho. Não deu. Então aqui vai ser PI não Q, ou se quer, então P. Bem, já até montou pra gente já, não é verdade? Ó. Proposição P, proposição Q, já trouxe as valorações. Eu preciso de quem? Do não Q. Segunda coluna me traz o Q, então não Q vai ser o quê? A negação aqui, ó. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Agora eu preciso de quem? Para a próxima coluna. Do P e não Q. Do P para o não Q. Em qual conectivo? No E. Então, olha lá. Ó. Verdade e falso é falso. Verdade e verdade é verdade. Falso e falso é falso. Falso e verdade também é falso. Beleza. Já tenho o meu P e não Q. Próxima coluna. Se Q, então P. Olha só, o se então já faz de propósito. Josmar, o se então ele exige o quê? Ele exige ordem. Por isso que a banca às vezes já traz montadinha para você a tabela só para te induzir ao erro. Então eu tenho que sair do Q para o P no se então. Eu saio da segunda coluna para a primeira coluna. Se você ler da primeira para a segunda, você está errando. Porque você está comutando o se então. E o se então não pode o quê? Não pode comutar. Então você tem que ler do Q para o P. Então, ó. Se V, então V. V. Se F, então V. V. Se V, então F. F. E se F, então F. V. Opa. Isso mesmo, certinho. Se V, então V, V. Se F, perfeito, tá certinho. Agora, por último, vou fazer o quê? Eu vou sair dessa coluna para essa outra coluna. Em qual operador? No OU. E no OU, para ser verdade, basta uma verdade. Falso ou verdade? Verdade. Então, falso ou verdade? Verdade. Verdade ou verdade? Verdade. Falso ou falso? Aí não, aí é falso. Falso ou verdade? Aí é verdade. Então, realmente, o item vai estar correto. Ele preencheu corretamente a última coluna. Item certo. Belezinha? Ótimo, ótimo, ótimo. Item 2. Aí é só um conceito, ó. É importante saber os conceitos, né? Uma tautologia é uma proposição lógica composta que será verdadeira sempre que os valores... Opa, peraí. Sempre que os valores lógicos das proposições simples que a compõem forem verdadeiros. Uai, Josmar, coisíssima nenhuma. Independente dos valores das proposições simples
resulta que a proposição composta continua verdadeira. Então não é sempre, não, é independente. Independente dos valores das proposições simples. Então, Josmar, é independente dos valores lógicos das proposições simples, resulta que a proposição composta é uma verdade sempre. Aí eu falo que é uma tautologia. Então, Josmar, esse sempre aí, ó, comprometeu o conceito. Né? Esse sempre aqui, ó, é independente dos valores das proposições simples. Então, eu venho aqui e coloco errado. Belezinha. Item 3. Belezinha, ó. Já uma tabelinha com 8 linhas, né? E com 8 linhas até já mostrei para vocês antes. Ó. Se eu tenho 8 linhas, Josmar, porque eu tenho 3 proposições simples. Ó, PQR. 2 elevado a N. 2 elevado a terceira. 8 linhas. Beleza? Eu tenho 8 linhas. Se eu tenho 8 linhas, né? Se eu tenho 8 linhas, eu penso o seguinte. P, Q e R. Josmar, como é que você vai valorar essas 8 linhas? Só aqui no cantinho para você perceber, ó. Você guardar. BQR. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faz assim, ó. Pra você guardar. A primeira coluna, que é o P, né? Nós temos quantas linhas no total? Nós temos 8. Então, se eu tenho 8, quanto é metade de 8? Aí você fala 4. Aí, então, 4 Vs e 4 Fs. Está de 4 em 4. Para a próxima coluna, quanto é metade de 4? Você fala 2. Então, 2 Vs, 2 Fs, 2 Vs, 2 Fs. Estava de 2 em 2. Agora, terceira coluna. Estava de 2 em 2, vai ser o quê? No começo, 8 linhas. Então, fiz de 4 em 4. Depois, metade, de 2 em 2. E agora, de 1 em 1. Isso é para quê? Para preencher as proposições simples. Para valorar, né, as minhas proposições simples. PQR, 3 proposições, 8 linhas. Então, nós temos aí, na verdade, os valores. Então, para P, Q e R, 8 linhas, 4 Vs, 4 Fs. Está de 4 em 4? 2 Vs, 2 Fs, 2 Vs, 2 Fs. Está de 2 em 2? Vem de 1 em 1. Valorei. Beleza? Mas quem é a proposição que ele quer? Ah, tá lá em cima. Ó. Proposição que ele quer nessa coluna. Se P e R, então Q. Se P e R, então Q. Beleza? Preciso de quem? Do P e R. Então eu vou ler do P e R no conectivo E. Do P e R, ó, da primeira coluna para a terceira, no conectivo E. E no E só é verdadeiro se tudo for verdade. Então, V e V, V, V e F. F, V, F, FVF, FFF, FVF, FFF. Beleza. Agora, onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, ó. Se P e R, então Q, eu já percebi que é um se, então, conectivo principal. Se é um condicional, ele exige ordem. E se ele exige ordem, eu tenho que ler na ordem do antecedente para o consequente. Então, o antecedente é P e R para o Q. Então, eu vou ler de P e R para o Q. Nesta ordem, do antecedente para o consequente. Mesmo que nas colunas não esteja na ordem, mas quando eu for montar a tabela tem que ser na ordem correta. Então, vamos lá. Ó. Se V, então V,
dá V. Se F, então V, dá V. Se V, então F, Vera Fischer, dá F, beleza. Se F, então F, dá V, beleza. Se F, então V, não é Vera Fischer, então aqui já sujou. Se F, então V, V, certo. Se F, então F, V, não F. Se F, então F, V. Então eu percebi o seguinte, o item vai estar errado, porque existem duas linhas, né, que não bateram aí. Então, item errado. Beleza? Então, o que você percebeu? Você percebeu o seguinte, que é importante, né? É importante você saber o que comuta e o que não comuta. Belezinha? Saber construir a tabela certinho, saber quais são os operadores mais importantes, de quem para quem que eu tenho que ir. Tá? Vou fazer mais um item aqui. 4. A última coluna da tabela verdade abaixo corresponde à proposição não P ou se quer, então R. Beleza, vamos fazer um pouquinho mais rápido agora. Não P, se o P é a primeira coluna, V, 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 F, 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 não P é a negação dele. Então F, F, né? Primeira coluna F, estou negando a primeira coluna. Se Q, então R, já está na ordem aqui, ainda bem, ó. Se então só é falso se for Vera Fischer, se V, então V, V, Vera Fischer falso, se é, né? V de novo, se F então F, V, se V então V é V, Vera Fischer falso, V, V. E por último agora eu quero não P ou se Q, então R. Na tabela ou, saindo não P para se Q, então R, na tabela ou. E no ou para ser verdade, basta uma verdade. V ou F, V, certo, 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 basta uma verdade, basta uma verdade, basta uma verdade, basta uma verdade, basta uma verdade. O item está correto. Belezinha? Josmar, aqui também é só mais de treinar. Essas provas que nós fizemos aqui, essas questões, são questões mais antigas, mas são boas para a gente estar treinando a tabela. E como é que seria no dia de hoje? E vem as questões mais atuais também, beleza? Como nós fizemos na linguagem. Fizemos as questões anteriores, depois simbolizamos algumas provas atuais. Aqui vai ser a mesma coisa. E sempre assim, treinar as provas anteriores para poder fixar os conceitos, fixar as ideias e depois fazer as provas mais atuais para poder ver o que está acontecendo e ganhar tempo. Beleza? Fechar esse bloquinho aqui, daqui a pouco a gente continua.